A dor tem um som. É o silêncio de um telefone que não toca. É a ausência de um desculpa, de um fica, de qualquer migalha de amor. Meu nome é Rafaela. E essa é a história de como minha própria mãe me expulsou de casa. Mas também é a história de como ela implorou para que eu voltasse. Tudo começou numa noite comum. Ou, pelo menos parecia. Eu chegava em casa depois de um dia de trabalho exaustivo, com as mãos cheias de sacolas, quando encontrei a porta trancada. Estranho, pensei. Minha chave não funcionava. Bati, toquei a campainha. Do outro lado, nada, até que meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Curta, fria, cruel. Vamos bloquear e apagar seu número. Trocamos as fechaduras. Você não entra mais aqui. Aquilo queimou na minha pele como ácido. Eu congelei, na calçada, com sacolas nas mãos, com o coração na boca. Não houve conversa. Não houve motivo. Ou talvez tenha havido, e só agora eu consigo entender. Eu cresci, e para ela, crescer significava deixar de ser útil. Ela não precisava mais de mim. Não depois de eu ter pago por 3 anos as contas daquela casa, a internet, a luz, até o plano de saúde. Não depois de eu ter feito tudo por ela e por aquele homem que ela resolveu chamar de marido, mesmo sabendo como ele me olhava. Minha resposta foi simples, seca, cirúrgica. Perfeito. Mas esqueceram de um detalhe. A casa, a luz, a água, tudo está no meu nome. Eu fui criada para servir. Desde os 14 anos, limpava a casa, cuidava dos meus irmãos mais novos, ia trabalhar como babá à tarde, estudava à noite. Tudo o que conquistei, conquistei sozinha. Aos 22, fui promovida. Comprei um carro usado. Fiz questão de colocar tudo no meu nome. E quando minha mãe começou a passar dificuldades com o marido novo, sabe o que ela fez? Chorou. Me fez prometer que cuidaria dela. Prometi. Eu era boba. Ela me convenceu a colocar a conta de energia no meu nome. Depois o plano da casa. Só por um tempo, filha, eu te amo tanto, ela dizia. Até a casa que morávamos foi alugada no meu nome, porque o CPF dela estava sujo. Eu fui a garantia deles. A idiota deles. Mas bastou eu dizer que iria sair, morar sozinha, fazer minha vida. Eles surtaram. Meu padrasto gritou que eu era ingrata. Minha mãe disse que eu devia gratidão eterna. 2 dias depois, fui descartada. Mas veja bem, desprezar uma filha é uma coisa. Desprezar a dona das contas, da casa, da internet, é outra bem diferente. Naquela noite, dormi no carro. No dia seguinte, liguei para todos os serviços em meu nome e pedi o cancelamento imediato. Cortei a energia. Cancelei o plano de internet e TV. Interrompi o plano de saúde que, adivinha, só estava em dia porque eu o pagava. Eu tinha documentos, provas, recibos, tudo. Fiz questão de cancelar com aviso de corte imediato. E deixei o silêncio cair sobre a casa deles como uma tempestade muda. 3 dias depois, recebi a mensagem. Aqui é o Dr. Mauro, advogado da Sra. Sandra e do Sr. Geraldo. Precisamos conversar com urgência. Eu sorri. Sabe aquele sorriso que você dá quando o mundo finalmente gira? Quando o desprezo que você recebeu volta com juros e correção? Respondi assim. Conversem com a dona do contrato. Ah, espera, sou eu. Nos encontramos no escritório do advogado. Eles estavam com a cara de quem não dormia há dias. Minha mãe, aquela mesma que disse que nunca mais queria me ver, tentou sorrir, mas o sorriso dela tremia. Seus olhos estavam inchados, a maquiagem borrada, e as mãos nervosas brincavam com a alça da bolsa. Ela parecia menor, encolhida na cadeira como se o mundo tivesse finalmente devolvido tudo que ela me jogou. E mesmo, assim,
Com a voz trêmula e tentando forçar uma doçura que não combinava mais com o rosto cansado, ela murmurou: "Filha, foi só um mal-entendido, uma confusão da nossa parte. Você sabe como são as coisas. Você me chamou de filha agora?", repeti devagar, inclinando ligeiramente a cabeça, olhando bem nos olhos dela. Que curioso. Porque, se não me falha a memória, na semana passada eu era só um estorvo, um peso, um incômodo que vocês queriam ver pelas costas. Engraçado, como o tom muda quando falta energia, internet e dignidade. Vocês até me deixaram trancada no lado de fora, sem ao menos pensar aonde eu dormiria à noite. Mas tudo bem. O advogado deu uma tossida desconfortável. A senhora Rafaela, por ser responsável legal pelo imóvel e pelas contas, tem total autonomia para manter ou não os contratos. Mas talvez possamos chegar a um acordo. Minha mãe se adiantou, desesperada, com os olhos cheios de lágrimas. A máscara de orgulho já tinha caído fazia tempo. Por favor, filha, a gente precisa de você. Tá tudo uma bagunça sem a sua ajuda. Eu não consigo dormir à noite. Não tem comida, não tem luz, nem água quente. O seu padrasto tá doente. Eu não sei mais o que fazer. Paga só esse mês, pelo menos. Só até a gente se ajeitar. Cruzei os braços com calma, recostando levemente na cadeira como quem tem todo o tempo do mundo e não carrega mais o peso de agradar ninguém. Olhei nos olhos dela, sem piscar, enquanto ela se desmanchava à minha frente. Eu tenho um acordo para vocês. 15 dias. O silêncio na sala foi quase ensurdecedor. O advogado ajeitou os óculos, tentando disfarçar o desconforto. Minha mãe franziu a testa, sem entender. 15 dias para quê? Ela perguntou, a voz trêmula, como se já soubesse a resposta, mas ainda tivesse esperança de que eu fosse ceder. Dei um meio sorriso, quase cruel. 15 dias para sair da casa. Depois disso, entra o oficial de justiça e ninguém mais. Conversa comigo. Falei com frieza calculada, cada palavra como uma sentença. Ela empalideceu na hora. As mãos começaram a tremer no colo. Você não faria isso, disse num sussurro, tentando se agarrar a alguma lembrança da filha que um dia tolerava tudo calada. Inclinei-me levemente à frente, olhando diretamente para ela, sem raiva, apenas com a certeza de quem aprendeu a se valorizar. Vocês fizeram. Me jogaram para fora como se eu fosse um lixo. E agora querem misericórdia? Lamento, mas esse é o nome da colheita. Consequência. Eles não disseram mais nada. Apenas se entreolharam, como dois náufragos prestes a afundar. Minha mãe enxugou o rosto com as costas da mão, mas as lágrimas não paravam de cair. O tal marido dela, o mesmo que me chamava de inútil, abaixou a cabeça, engolindo o próprio orgulho. Sem dizer uma palavra, se levantaram devagar, arrastando os pés como quem carrega o próprio arrependimento nas costas. Foram embora arrasados, e eu só observei. Não por frieza, mas porque naquele momento era justo. Era tarde demais para arrependimento. Eles deviam ter pensado antes. Hoje eu moro em outro lugar. Um lugar pequeno, mas meu. Cada canto carrega a minha escolha, não o peso das obrigações impostas. A luz que entra pela janela de manhã não me acorda com gritos ou cobranças. Me acorda com calma, com promessa de recomeço. Tem cheiro de café fresco, barulho de passarinho e paredes que não me lembram dor. Tenho paz, tenho silêncio. Não aquele silêncio sufocante de quando você é ignorado dentro da própria casa. Mas um silêncio que acolhe, que abraça. Um silêncio onde eu posso respirar sem medo. E sabe o que é mais doce do que qualquer vingança? A minha liberdade. Porque quando a gente se liberta do que nos fazia mal, a alma para de sangrar e cicatriza com dignidade. Eles me expulsaram como se eu fosse descartável, como se meu valor tivesse vencido. Mas esqueceram de um pequeno detalhe.
Quem sustentava tudo era eu. Quem pagava as contas. Quem resolvia os problemas. Eu era o alicerce invisível. E agora, sem mim, tudo ruiu. E agora, sou eu quem fecha as portas. E eu fecho sem olhar para trás, porque o que ficou lá dentro não me pertence mais. E a mulher que saiu dali não é mais a mesma que entrou. E você? Já foi tratado como descartável por quem deveria te proteger? Conta nos comentários. Sua história pode tocar outros corações. Se esse vídeo te arrepiou, te fez refletir ou lembrar de algo que viveu, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve, porque aqui cada história tem uma voz e a sua também merece ser ouvida.